Depois do tal do recesso, o Congresso volta às atividades nessa semana. Semana de mês de agosto, mês dos pais. Mônica Bergamo tá de volta hoje, não? Não, hoje ainda não. Ainda não. Ainda não. Depois de amanhã, né? É isso? Na outra semana. Segunda. Tá, na outra semana. Só pra lembrar dos piores pais do mundo que a gente vai ter, tá bom? Semana que vem. Bom, mas voltando ao Congresso aqui na pauta, projetos considerados importantes pelo governo, como o novo marco fiscal e a reforma tributária, os detalhes chegando ao vivo hoje com ele, Márcio Rocha. Bom dia, Márcio. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente chegou aí com o mês de agosto, né, e com ele o Congresso Nacional se prepara para iniciar o segundo semestre legislativo. A tramitação das principais pautas deve se iniciar na segunda metade do mês, mas por enquanto continuam as negociações e conversas sobre os principais assuntos. Nesta semana a gente tem a retomada da CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro, e a CPI do Movimento Sem Terra na Câmara. Mesmo tendo a importância, o foco deve estar nas pautas econômicas, como é a questão do novo regime fiscal e também a reforma tributária. A questão das regras fiscais já foi apreciada na Câmara e também no Senado, mas precisa ser analisada mais uma vez pelos deputados, isso porque o texto foi alterado pelos senadores e é preciso que a Câmara analise mais uma vez o projeto para que ele possa ser enviado para a sanção do presidente da República. As principais alterações feitas incluem retirar do limite de gastos as despesas com investimentos em ciência e tecnologia e também com outros dois fundos, o Fundeb da Educação Básica e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Essas questões ainda não encontram consenso entre os parlamentares. Já no caso da reforma tributária, a tramitação deve ser um pouco mais longa. Antes do recesso, o texto foi aprovado com certa folga na Câmara dos Deputados e agora o Senado deve analisar essa questão para os últimos meses do ano. A expectativa é que tudo isso se resolva até o mês de outubro. Lembrando que aqui em Brasília a gente conversou com o deputado Baleia Rossi, que é autor da primeira versão da reforma de 2019, e disse que o tempo trouxe melhoras para o texto e que a medida pode ter impactos similares ao que o Plano Real teve aqui no Brasil. Então amanhã a gente começa a ter novas atividades aqui no Congresso Nacional e a gente vai estar lá para ver. Combinado. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, Márcio. Até mais. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom, e de olho nas votações do Congresso, o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a se reunir amanhã, para definir a nova taxa básica de juros. Será o primeiro encontro com os novos integrantes indicados pelo governo Lula. Gabriel Galípolo, ex-braço direito de Fernando Haddad, e Ailton Aquino, que assumiu a diretoria de fiscalização. Atualmente a Selic está em 13,75% ao ano, é o maior nível desde 2017, e a expectativa é de um corte entre 0,25% e meio ponto percentual. No fim de semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a cobrar uma redução nos juros. Se o Copom, nas 10 próximas reuniões, cortasse 0,5% a cada reunião, ao final da 10ª, nós estaríamos acima do juro neutro. Ou seja, para demonstrar para a sociedade o espaço que nós temos de corte, porque sempre que você estiver acima do juro neutro, você vai estar numa posição de restrição da economia, né? Para Fernando Haddad, já existem sim condições para um corte na Selic. A inflação desse ano, ela está afetada pela reoneração dos combustíveis, que o próprio Banco Central reconheceu como um fator que distorcia a inflação do ano passado, reduzida artificialmente e eleitoralmente para reverter o quadro desfavorável que o Bolsonaro enfrentava contra o Lula. Então é uma situação que efetivamente nos dá condições de harmonizar a política monetária com a política fiscal de maneira muito interessante para abrir um ciclo de crescimento sustentável no país. A mesma opinião é compartilhada pelo doutor em economia pela USP, Luiz Roberto Troster. Segundo ele, há vários indicadores favoráveis à queda na taxa básica de juros. Primeiro, preço de commodities lá fora caiu, dólar caiu, preço da energia caiu, isso pressiona a inflação para baixo. As projeções de inflação estão sendo reduzidas semana após semana. Para o fim deste ano, que seria a meta seria o teto da meta 4,75, as projeções estão em 4,50. Mas diminuindo a taxa, a inflação vai cair, vai ficar abaixo disso. Então, isso já seria uma justificativa grande.
A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central será divulgada na próxima quarta-feira, depois de amanhã, né? E hoje, um dia antes do início da reunião do Copom, Fernando Haddad se reúne com banqueiros em São Paulo, entre eles representantes do Bradesco, Itaú, BTG, Santander e da própria Febraban, né? A Federação Brasileira dos Bancos. Melhores crianças do mundo. A gente tem que ser rápido porque a molecada tá no carro agora, né? As aulas começam às 7h20, 7h30, então tem que botar agora as mensagens. Vamos lá. Andréia Machado foi quem mandou essa aqui da Eduarda e o André. Falta ele, meu gato. Oi, Band News! A bateria. A gente é seu fã. Eu vou roubar o lugar da Carla. Eu sou o André. Ai, vocês são lindos. Eduarda, vem pra cá já, garota. Vem aqui dividir comigo essa mesa de áudio, coisa linda. DDD 71 de Salvador. Vamos lá, mais. Essa daqui também é legal, ó. Bom dia, Band News, sou professor. Opa. Quero voltar, não. Eu também não. Aqui é o André de Brasília. Bom dia pra todos. Bom dia pra quem, né, professor André? Bom dia, por quê? Tem mais? Não, ainda não. Daqui a pouco a gente solta mais alguns. Muito bem. Então, seguindo aqui com as manchetes, no Judiciário, depois de um mês de recesso, o STF retoma os trabalhos amanhã, com a previsão de julgar temas de grande repercussão social no segundo semestre. Entre eles, a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio, que já a maioria pela inconstitucionalidade, tá? Tem defesa da honra, coisa nenhuma. Na quinta-feira, Cristiano Zanin assume a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski e em setembro, Luiz Roberto Barroso assume a presidência da corte no lugar de Rosa Weber, que vai se aposentar. Mais de Brasília, com Thalita Almeida. Os ministros do Supremo Tribunal Federal voltam a se reunir amanhã para tratar de vários assuntos que estão em pauta. Na primeira sessão, os magistrados devem analisar uma ação sobre o impedimento de absolvição de homens acusados de homicídio contra mulheres. Já existe maioria contra a tese de legítima defesa da honra. Após esse caso, o STF vai julgar a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Já na quinta-feira, é esperada a posse de Cristiano Zanin, que vai assumir a cadeira da corte, deixada por Ricardo Lewandowski. Ele foi o advogado pessoal de Lula e agora aprovado para ocupar a vaga no Supremo. No evento de posse, além dos ministros, são esperados o próprio presidente da República e os chefes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ainda no segundo semestre, a atual presidente Rosa Weber vai se aposentar. Ela deixa o STF em setembro e será substituída por Luiz Roberto Barroso, que ocupa a vice-presidência da corte. Ainda em Brasília, o presidente Lula volta à rotina no Palácio do Planalto depois de passar por um novo procedimento contra as dores no quadril. E deve dar continuidade às negociações para que PP e republicanos, que são partidos do Centrão, façam parte da base aliada do governo. Conta tudo, André Viana. O presidente Lula retoma hoje as agendas no Palácio do Planalto, após suspender as atividades na quarta-feira para realizar um procedimento de saúde. Ainda se recuperando, Lula realizou a agenda de quinta e sexta-feira diretamente do Palácio da Alvorada. Ele passou por uma espécie de infiltração mais invasiva no quadril, o que consiste na injeção de medicamentos para que ele suporte os problemas até a realização de uma cirurgia, prevista para outubro deste ano. Com a volta das atividades do Congresso nesta semana, a expectativa é que o chefe do Executivo se reúna com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para continuar debatendo a entrega da liderança de ministérios a parlamentares do Centrão. Com isso, espera-se que alguma pasta fique a cargo do líder do Progressistas, deputado André Fufuca, enquanto republicanos tentam emplacar o deputado Silvio Costa Filho. As trocas devem ocorrer gradativamente a partir do mês de agosto. Ainda em Brasília... Já foi? Já foi. Já foi. Então a gente vai falar agora de Bolsonaro. Aliados de Jair Bolsonaro. É que eu tava numa discussão com o Pablo Fernandes aqui. O Pablo nosso, tá? Não é aquele que dá soco na cara de Não jogador é o de soco na futebol. cara, Não, esse é o Pablo que só dá carinho, só faz carinho. Os aliados de Jair Bolsonaro voltam a pedir doações depois de o presidente receber mais de 17 milhões de reais via Pix para o pagamento de multas. Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que classificou as movimentações como atípicas, os valores foram transferidos entre janeiro e junho deste ano. O dinheiro, ainda de acordo com o COAF, foi aplicado em investimentos de renda fixa. Ao todo, foram mais de 700 mil transações que teriam sido feitas em vaquinhas organizadas por apoiadores de Jair Bolsonaro na internet. O relatório foi enviado à CPMI, que apura os atos criminosos de 8 de janeiro. No último sábado, Bolsonaro se manifestou sobre o assunto em evento do PL Mulher,
ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em Florianópolis. Segundo ele, o dinheiro daria para pagar as contas. Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix, mais do que o valor depositado. Quase 1 milhão de pessoas colaboraram, com 1 centavo a 20 centavos, a R$20 em média. Muito obrigado, dá para pagar todas as minhas contas, ainda sobra dinheiro aqui pra gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michele. Sobra para comprar mais de uma fazenda com plantação de cana e para comprar todos os pastéis. Qual é a capital do pastel? São Paulo, Curitiba? Tem várias capitais que reivindicam esse posto de todos os pastéis disponíveis por mais de um mês. Por quê? Porque Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais via doações. Isso ainda está sendo apurado, tá? Se foram doações mesmo ou se tem dinheiro esquisito circulando pelas contas de Bolsonaro, até porque houve dinheiro passando pelas contas de seu ajudante de ordens, Mauro Cid, a quem, até onde se sabe, ninguém doou dinheiro para nada. Mas o fato é que ele recebeu 17 milhões de reais, mas ainda nem quitou as multas que somam quase 2 milhões em processos judiciais. Multas por não ter usado máscara, por ter feito motociata durante a pandemia, por ter organizado manifestações em comícios políticos enquanto o vírus corria solto, tá? Então a gente está falando aqui de 15 milhões de reais de sobra, né? E aparentemente nem passa pela cabeça do ex-presidente devolver o excedente aos doadores. Ele vai embolsar mesmo, até porque já aplicou tudo em investimentos de renda fixa. Em nota, os advogados do ex-presidente afirmaram que as suspeitas levantadas pelo COAF são levianas e infundadas e prometeram tomar as providências cabíveis para investigar os autores dos vazamentos. É muito impressionante como as histórias de Bolsonaro e de Donald Trump têm paralelos, né? A maneira como chegaram à presidência, com um certo desencanto com a política tradicional, a maneira que agiram durante os 4 anos em que estiveram no poder, a maneira com que trataram a pandemia da Covid-19, a maneira com que deixaram claro antes da eleição que não aceitariam o resultado das urnas, a maneira como de fato não aceitaram, a maneira como incentivaram invasões, no caso americano ao Capitólio, né, o equivalente ao Congresso, e no caso brasileiro aos prédios dos 3 poderes, enfim, e também a maneira como se utilizaram, digamos, da boa vontade de seus apoiadores para se tornarem mais ricos. Eu digo mais ricos porque já eram, né, milionários. Bolsonaro, né, a gente sabe que tem bastante dinheiro guardado, a gente conhece as movimentações da família na compra e venda de apartamentos, e Donald Trump sempre foi um multimilionário. Mas se tornaram mais, com a boa vontade, com a boa fé de seus apoiadores. Na época em que foi derrotado, Trump também organizou vaquinhas, dizendo que usaria aquela grana, o Carla Bigato, para organizar tanto a defesa do ex-presidente perante a justiça, como para levantar fundos para campanhas futuras, etc. e tal. Ele arrecadou muito dinheiro, 270 milhões de dólares, tá? 1/4 bilhão. E embolsou tudo. Pegou tudo para ele. Exatamente como está fazendo o ex-presidente. A discussão que eu tinha com o Pablo era se a gente está diante de algo flagrantemente imoral, o que obviamente está, ou se há alguma ilegalidade também. Vem cá, um ex-presidente pode usar a sua influência, a sua popularidade, os seus votos, o seu ativo político para se tornar milionário na base do me dá grana? Né? Que a gente está diante de uma imoralidade escancarada, não há discussão. Você tem que ser muito gado mesmo, com o perdão aqui da expressão, para acreditar que isso é algo imoral e comum. Agora, ilegalidade, Aidar, ajuda a gente aqui, porque não é possível que isso não se encaixe em algum item do Código Penal. De qualquer maneira, estamos diante aqui de uma espécie de criança esperança de Bolsonaro, que eu vou batizar de teletonto. Nossa. Porque é demais, né? É demais, gente. Não, tem toda a razão. É demais, cara. Meu Deus do céu, não sei É ultrapassar o limite da burrice, pelo amor de Deus. Você continuar doando dinheiro para um cara que tá pagando 2 milhões de reais em multas porque sabotou da maneira que pôde
uma campanha vacinal, sabotou da maneira que pôde as tentativas da gente diminuir os efeitos de uma pandemia que estava matando mais de 4 mil brasileiros por dia, né? Continuar doando dinheiro para alguém que já arrecadou o suficiente para pagar essas multas, com um excedente de 15 milhões de reais, e continua pedindo grana para esses pobres incautos. Se não chamar isso aí de teletonto, você vai chamar como? Não tem. Em frente. Não tem. Bom, eu separei alguns áudios aqui, tá, gente? Depois dessa, a gente até quase perde o rebolado. Mas eu vou começar com mensagens do sul do país, tá, Megali? Essa pessoa aqui a gente conheceu pessoalmente, ó. Bom dia, Carlinha. Aqui é o Jean de Porto Alegre. Tô voltando pro colégio hoje. Lembra do Jean? Lembro, claro que lembro do Jean. Nos dá um beijinho em Porto Alegre. Apesar do frio. Apesar do frio, pois é, tava com o cabelo todo diferente, tá voltando pra escola hoje, Jean, coisa linda. Tem foto dele no meu Instagram, se você ficou curioso pra conhecer. Algumas pessoinhas de Curitiba. Oi, Band News. Meu nome é Vitor, eu moro em Curitiba, eu tenho 7 anos e eu gosto muito quando as aulas voltam. Ai, não é demais? Legal, né? Esse é o Vitor. Muito. Luciana mandou mensagem aqui. Pedro Lucas. Oi, migalha. Eu sou Pedro Lucas, átria de Curitiba, e eu tô indo pra escola. Tchau. Tchau. Boa. Boas aulas, querido. Eu tô procurando uma que falou assim, coloca o meu áudio, por favor. Aí eu separei aquele bonitinho, adivinha o que aconteceu? É isso aí mesmo. Tô procurando, eu não tô achando, daqui a pouco eu vou colocar. Agora, essa aqui, Megali e ouvintes, prestem atenção neste relato impressionante. Sim. Bom dia, Band News. Meu nome é Solano. Hoje eu tava indo pra escola e a escola tava fechada porque o meu pai errou. Feio. Era amanhã que era dia de aula. Nossa, esse aqui é, os piores pais do mundo. Esse Solano, você já mandou adiantado, então, hein? Aí você ficou contente, vai? Pode falar que você ficou contente. Senhora, dá tempo de voltar pra cama ainda, não dá? E se enfiar ali embaixo daquele cobertor? Tomara que a cama esteja bem desarrumada e quentinha ainda. Ai, que delícia. Ai, nossa, que delícia. Um sonho, são 7h20, tem tempo. Vamos pro Rio de Janeiro agora, porque o Flamengo deve formalizar hoje a demissão do preparador físico Pablo Fernandes. É o mesmo nome aqui do nosso quarto integrante do Rivotril, do nosso fechador da Band News, mas não é a mesma pessoa. Esse Pablo Fernandes aqui, preparador, ele agrediu o atacante Pedro depois da partida contra o Atlético Mineiro no último sábado e deve manter o técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo, né? O Pedro Dobal vai trazer todas as informações pra gente. Bom dia, Pedro. Oi, bom dia para vocês, bom dia a todos. Deve ser formalizada hoje, então, a demissão do preparador físico Pablo Fernandes, do Flamengo, acusado de agredir o atacante Pedro com um soco no rosto. Essa discussão aconteceu no sábado, logo depois da vitória do rubro-negro por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. Ontem, Pablo Fernandes pediu desculpas e disse que reagiu da pior forma. O profissional afirmou que, se tivesse divergências com o jogador, deveria ter resolvido de outra maneira e em outro momento. Já o técnico Jorge Sampaoli ressaltou que não acredita na violência como solução. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o desentendimento começou porque o atleta não fez o aquecimento durante o segundo tempo da partida no Estádio Independência. Pedro passou por exame de corpo de delito que identificou lesões leves no rosto e na boca. O preparador físico foi liberado depois de assinar um termo em que se comprometeu a comparecer a uma eventual audiência sobre o caso. O clube ainda não se posicionou oficialmente, mas fontes confirmam que o preparador deve ser demitido e o atacante deve ser punido por indisciplina. Aí demorou, hein, Pedro? Porque, não é possível. Um profissional vai lá e dá uma muqueta na cara de um jogador de futebol. E veja, o Pablo Fernandes tinha total razão de estar irritado até o momento que fechou o punho e deu no Pedro. Aí perdeu completamente a razão, aí tem que ser demitido sumariamente. 2 dias se passaram e o Flamengo ainda não oficialmente se pronunciou a respeito do assunto. Né? Tudo que a gente sabe está sendo apurado nos bastidores, via telefonemas, e aí? Mas pronunciamento oficial mesmo, comunicamos que a partir da data, isso deixa a porteira aberta para a interpretação de que há alguma tolerância para a violência no Flamengo, que eu imagino que não seja verdade. Alguma explicação para essa demora, Pedro?
O clube até prometeu se posicionar ontem durante a noite, mas até agora, desde a madrugada de ontem, nenhuma publicação oficial, nenhuma nota oficial sobre o caso. O que a gente apurou é que essa falta de posicionamento do clube tem o objetivo justamente de evitar algum problema judicial envolvendo tanto o atacante Pedro quanto o preparador físico Pablo Fernandes. A gente segue aguardando, portanto, um posicionamento oficial sobre esse caso de violência. Valeu, Pedro. Bom, tem destaque agora de São Paulo porque chega a 10 o número de mortos depois do assassinato de um policial militar da Rota no litoral paulista. Os números são da ouvidoria da polícia no estado. Patrick Bastos Reis estava em serviço na última quinta-feira quando foi atingido por um tiro no tórax. Esse tiro, depois de perícia, ficou constatado que ele foi disparado por um sniper a uma distância de 50 metros, isso no Guarujá. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o responsável pelo disparo está preso e é integrante do PCC. Erickson David da Silva, conhecido como Deivinho, foi capturado na zona sul da capital paulista e deve passar hoje por audiência de custódia. Ele é o 6º detido por envolvimento nesse crime. Segundo o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, o assassinato aconteceu em um ponto de venda de drogas. Eles foram realizar ali até a manobra da viatura, uma rua, uma parte de uma rua sem saída, onde existia um ponto de venda de drogas. Estavam ali alguns indivíduos nesse local e o indivíduo efetuou o disparo de arma de fogo na direção da viatura, a uma distância até considerável, aí, cerca de 50, 70 metros de distância. Guilherme Derrite disse ainda que as investigações avançaram rapidamente graças à confissão de um dos presos. O segundo indivíduo foi preso, foi capturado, ele estava em sua residência com a sua família, enfim. E aí ele confessou que participou ali do ato e confessou também quem eram os outros 2 indivíduos que fugiram, sendo que confessou, passou a identificação e a qualificação do indivíduo que efetuou os disparos nos policiais. Por meio de nota, em nota de pesar, a PM divulgou que o soldado Patrick Bastos Reis era casado, deixou um filho de 2 anos. Novas informações devem ser divulgadas nessa segunda-feira. Deve ter entrevista coletiva, ainda nesta segunda-feira, para falar justamente sobre as investigações e as denúncias recebidas pela ouvidoria das polícias de São Paulo. Eu ouvi agora há pouco uma entrevista do ouvidor. Não tenho problema nenhum em dizer que foi na concorrência, que foi na CBN. E o ouvidor se mostrava bastante preocupado com o que está acontecendo nessa região, porque, segundo ele, o crime organizado, os integrantes do crime organizado, ou sabendo que a operação ocorreria, ou percebendo que ela estava começando a ocorrer, fugiram. Já não estão mais lá. Então, ele teme que entre essas vítimas, veja, não disse que há ou que não há, mas ele teme que entre essas vítimas eventualmente possa haver pessoas inocentes, famílias trabalhadoras, pessoas trabalhadoras que dão um azar, de morar numa região dominada por traficantes de drogas, aliás, traficantes ultra preparados, Agora a gente está falando aqui de um sniper que consegue atingir um tiro a mais de 50 metros de distância. E que, portanto, essas famílias que não fugiram porque, 1, não tem para onde fugir, e 2, não tem por que fugir, são trabalhadores, moram ali, estejam sendo vítimas de eventuais abusos cometidos por policiais nessas operações, o que é bastante preocupante. A gente quer que os bandidos sejam presos, capturados, e se resistirem, enfim, que a polícia haja da maneira que tem que agir. Mas a gente, obviamente, tem que se preocupar com a população trabalhadora, que é a grande maioria, nessa e em outras comunidades. Então estamos de olho aí, e diz o ouvidor que esse número pode ser maior, o número de pessoas mortas nessas ações da polícia, já que há relatos de que até 12 pessoas eventualmente possam ter morrido. A gente vai voltar a esse assunto durante os nossos noticiários locais e, obviamente, com muito mais atenção no Band News São Paulo, no nosso horário local, a partir das 9h25 da manhã. Bom, em Salvador, 15 suspeitos morreram
em confronto com a PM só no fim de semana. Quem tem os detalhes está conosco ao vivo é Luiz Felipe Veloso. Bom dia, Xará. Olá, Xará, muito bom dia para você, para Carla, para os ouvintes da Band News FM, exatamente, sendo que assim, vou ampliar, tá? Não foi em Salvador especificamente, foram em 2 cidades aqui da Bahia, que tem distância média de 200 quilômetros entre elas, as cidades de Itatim, que fica no sudoeste, e Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador. Ontem, em Itatim, 8 homens foram mortos em uma operação. A polícia disse que recebeu informações sobre diversos suspeitos armados e grande quantidade de drogas em uma região conhecida como Morro do Tigre. A PM detalhou que, ao chegar ao local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo e, após trocas de tiros, foram identificados os mortos, com quem esses homens apresentavam armas, 9 armas de fogo, porções grandes de drogas. A polícia ressaltou que desses 8 mortos, 5 tinham medidas judiciais contra, algum mandado de prisão contra. Na sexta-feira, 7 homens apontados como integrantes de um grupo criminoso morreram em Camaçari, no distrito de Jauá, que fica aqui no litoral norte da Bahia, uma área litorânea e uma área turística. Em nota, a PM disse que equipes reforçaram as ações na região após denúncias de que suspeitos partiram para atacar rivais de outra facção, que também é da região metropolitana aqui da capital baiana. Durante a operação, os militares encontraram cerca de 15 suspeitos. Na troca de tiros, 7 deles teriam morrido, chegaram, segundo a polícia, a ser socorridos para um hospital geral de referência aqui da região, o Hospital Menandro de Faria. Esses homens também foram apreendidas aí submetralhadoras, metralhadoras, várias outras pistolas, além de drogas. O grupo, segundo o levantamento inicial da Secretaria de Segurança Pública, integrava uma facção cujo líder pertenceu ao baralho do crime, que é a lista dos principais procurados aqui da Secretaria de Segurança e que atualmente está preso aí em São Paulo. Megali. Obrigado, Luiz. Bom, voltando a São Paulo, há uma nova operação na região da Cracolândia. Quem tem os detalhes, de volta de férias, bem-vindo, é Lucas Belotti. O governador de São Paulo, bom dia, Megali, para você e para os nossos ouvintes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, vão conceder uma entrevista coletiva logo mais, às 9 horas da manhã, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para detalhar os resultados dessa operação que prendeu 15 criminosos na região central de São Paulo. Operação realizada ontem na região da Cracolândia. A ação foi realizada na Rua dos Gusmões, que é onde se concentra aquele chamado fluxo dos dependentes químicos. Todos os detidos, de acordo com a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana, têm envolvimento com associação ao tráfico de drogas e também receptação. Um desses suspeitos, inclusive, foi autuado em flagrante no mesmo local no fim da semana passada e foi solto depois de uma audiência de custódia realizada no sábado, ou seja, foi solto no sábado e preso novamente no domingo na mesma rua, na mesma região onde fica a Cracolândia, aqui no centro de São Paulo. Um outro homem também havia sido preso, esse numa operação policial realizada no último dia 24 de junho, foi detido ontem novamente também, dessa vez por receptação de um celular roubado, ação que contou aí com o apoio da Polícia Civil e Militar e também da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Obrigado, Lucas. Em Brasília, está preso o motorista do veículo que caiu em um lago, matando 3 crianças. Segundo a Polícia Civil, o condutor estava bêbado, fugiu logo depois do acidente. Thaís Desprovieri. Serão enterradas hoje as 3 crianças de 1, 3 e 4 anos de idade que morreram afogadas após o carro em que estavam cair na barragem da Lagoa do Japonês, em uma região administrativa daqui do Distrito Federal. O veículo era conduzido por um amigo da família, um homem de 57 anos, que, segundo a Polícia Civil, estava bêbado. A mãe e a avó das crianças também eram passageiras e, assim como o motorista, sobreviveram ao acidente. De acordo com as mulheres, a família passou o dia nessa região de lago e o fato ocorreu quando eles estavam saindo do local. O carro estava muito perto da margem e, em vez de dar partida para frente, o motorista engatou a ré. O homem conseguiu resgatar uma das crianças, mas logo em seguida ela morreu. O motorista chegou a fugir, mas foi encontrado pela polícia. Minha nossa senhora, que horror, que horror. Bom, não menos horrorosa é a história que aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais, onde um idoso morreu depois de esperar atendimento por 4 horas dentro de uma ambulância. Quem tem os detalhes é Bruna Vale.
O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, lamenta a morte do idoso de 74 anos dentro de uma ambulância após esperar por atendimento na porta da unidade. O hospital ainda afirma que convive com superlotação constante e muito acima da capacidade de atendimento. No último sábado, o paciente estava na unidade de atendimento integrado devido a um infarto agudo do miocárdio. Ele passou quase 4 horas dentro da ambulância. Quando teve uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu. Bom, no Paraná, uma pessoa ainda segue desaparecida depois da explosão daquele silo na cidade de Palotina. Ângeles Fire. Um novo equipamento para retirada de grãos começou a ser utilizado no local onde um trabalhador está soterrado após explosões na cooperativa Cevale, em Palotina, no oeste do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local onde a vítima está foi coberto por 11 mil toneladas de grãos. O haitiano Wiken Celestin, de 55 anos, fazia um serviço em um túnel subterrâneo abaixo de um dos armazéns. Nas explosões da última quarta, 8 pessoas morreram e 11 ficaram feridas, das quais 7 continuam internadas em hospitais de Palotina, Londrina, Cascavel e Curitiba. A Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho investigam o caso. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil deve apurar a tentativa de assalto ao DJ Pedro Sampaio. O caso aconteceu na madrugada do último sábado e o carro em que o artista estava foi atingido por um tiro. Luana Bernardes. Passa bem o DJ Pedro Sampaio, que teve o carro atingido por um disparo durante uma tentativa de assalto no Rio. Segundo o produtor, ninguém ficou ferido. Ele afirmou que o veículo em que estava era blindado. O local onde ocorreu o crime não foi informado. O artista de 25 anos compartilhou uma foto da janela do banco do motorista com a marca de tiro. Na postagem, Pedro Sampaio classificou o episódio como livramento. Ele disse que estava com outras pessoas quando sofreu a tentativa de assalto. Também no Rio de Janeiro, essa história é uma história trágica. São apuradas ainda as causas do incêndio que atingiu um apartamento na Zona Oeste e matou um estudante de educação física. Hugo Sérgio tinha 30 anos, conseguiu salvar a esposa e a filha, voltou para salvar o cachorrinho da família e infelizmente não conseguiu se salvar. A Gabriele Souza tem mais informações. A menina de 6 anos que ficou ferida após um incêndio no apartamento onde morava no Anil, na Zona Oeste do Rio, foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dela é considerado grave. O pai da criança, o fisiculturista Hugo Sérgio, morreu para salvar a filha, a esposa e o cachorro da família. Ele foi enterrado neste domingo no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. A esposa dele, Larissa Melo Viana Silveira, chegou a ser levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, teria recusado atendimento. A Polícia Civil investiga o caso. No Recife, um curto-circuito no ar-condicionado pode ter causado um incêndio no apartamento em que estavam a apresentadora Maísa e outras 7 pessoas. Cacá Barbosa. A Polícia Civil de Pernambuco investiga as causas do incêndio que atingiu o apartamento em que a apresentadora Maísa Silva estava hospedada na manhã do último sábado, no bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife. Ela e outras 2 amigas conseguiram sair do imóvel, onde estavam 7 pessoas e um cachorro no momento do incêndio. Uma babá retirou nos braços um dos filhos dos donos do apartamento, que é um jovem com deficiência. Outros 2 rapazes permaneceram no local, aguardando a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos e foram resgatados. Eles foram encaminhados a um hospital particular, receberam atendimento médico e liberados em seguida. De acordo com o síndico do edifício, um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos teria provocado o incêndio. A Receita Federal deposita hoje o dinheiro liberado no 3º lote de restituição do imposto de renda. Destaque chegando com Yumi Cuano. É pago o 3º lote da restituição do Imposto de Renda 2023. O valor total é de 7 bilhões e 500 milhões de reais para mais de 5 milhões e meio de contribuintes. Dos contemplados, 80% têm prioridade, incluindo idosos, professores e pessoas com deficiência. Também receberam prioridade os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix. Foram contemplados ainda mais de 1.600.000 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março deste ano. Os pagamentos das restituições são feitos em 5 lotes. O quarto
será pago no dia 31 de agosto e o quinto em 29 de setembro. Um verme congelado há 46 mil anos desperta e pode ajudar no retardamento do envelhecimento de humanos. Arthur Coelho. Cientistas acreditam que a descoberta de um verme que sobreviveu por 46 mil anos pode ajudar em terapias que retardam o envelhecimento em humanos. A descoberta foi publicada na semana passada nas revistas científicas Live Science e Scientific American. Os pesquisadores alemães descobriram em 2002 que nematóides encontrados em solo congelado da Sibéria e trazidos de volta à vida após um descongelamento pertencem a uma espécie que ainda não havia sido descrita anteriormente. O estudo mostra que alguns organismos podem sobreviver por períodos extremamente longos em ambientes congelados. Segundo a pesquisa, a descoberta pode ajudar no desenvolvimento de terapias combinadas que retardam o envelhecimento e que a sobrevivência a longo prazo de indivíduos de espécies pode levar à refundação de linhagens extintas. Ó. E você aí reclamando desse verme. Você já imaginou acordar 46 mil anos depois? Nossa senhora. O bichão desperta lá, dá aquela espreguiçada. Caramba. Deixa eu lá contaminar o estômago de um mamute. Imagina o bafo do verme. 46 anos depois. Quem sabe aí, ó. Esperança de uma vida mais longa, né? Para os nossos filhos, nossos netos. Dificilmente esse verme vai nos ajudar, né? Talvez aquela molecada indo pra escola, olha aí. Encontrar um mundo mais bacana em que se viva mais. Ô Megali, vamos aproveitar que, agora 7h40, acho que uma boa parte da criançada já entrou, né? Já foi. Então já foi, a gente não consegue mais exibir os áudios das crianças para elas se ouvirem aqui na rádio. Mas tem áudio, por exemplo, da professora Luciane, no Rio de Janeiro. Bom dia, sou Luciane Secopieri, professora, também tô voltando. Queria mais uma semana podendo dormir até mais tarde. Um beijo pra vocês. Um beijo, Beijo, professora, é isso aí. E essa aqui, ó. Brava guerreira, hein? Brava guerreira. A Regilene. Fala, Rê. Bom dia, Carla. Aqui é Regilene, eu tenho 39 anos e eu fico muito feliz quando a aula dos meus filhos voltam. Beijo pra vocês. Eu também. Regilene, é isso aí. Ai, vamos falar de esporte, então? Vamos. Botafogo vence mais uma, hein? Sob o comando de Bruno Lage e conquista o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. Tem isso, é? Tem. Tá bom. Tem e é difícil que o time campeão do primeiro turno não ganhe. Se não me engano, não sei se a Jordana Araújo, que tá aqui para falar da Copa do Mundo, tem isso na cabeça, mas foram 3 as ocasiões só. Uma delas foi do São Paulo, recentemente. Acho que o Cruzeiro uma vez também. O quê? Que o líder não leva em que o campeão do Palmeiras também, né? Palmeiras foi um deles. O campeão do primeiro turno não ganha. E o Galo também, se não me engano, já chegou a abrir mais de 10 pontos, em que o campeão do primeiro turno não leva o campeonato. Geralmente isso acontece, é quase regra. Né? Helder Martins vai contar mais pra gente. Fala, Helder. Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu com autoridade o Coritiba pelo placar de 4-1 na tarde deste domingo no estádio Newton Santos. Gustavo Sauer e Tiquinho Soares marcaram 2 vezes cada, construindo o placar do jogo válido pela 17ª rodada da competição. O Glorioso chegou a 43 pontos na ponta da tabela e agora joga no próximo domingo em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, mas antes tem um compromisso pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, quarta-feira contra o Guarani do Paraguai, às 7 da noite no Newton Santos. Carla, você perguntou se tem isso, eu falei tem, mas é simbólico mesmo, tá? Não tem troféu. Não tem um troféu. Não, olha, não. Primeiro turno, toque pra você, Não. comemora. E aí, Jordana, conseguiu? Consegui, bom dia, gente. Vamos começar então com essa lista de clubes que não conquistaram, né? Conquistaram o primeiro turno e no segundo não ficaram com o título, ó. O Grêmio, em 2008, ele não conseguiu manter a boa vantagem que construiu na primeira fase e aí acabou terminando o campeonato em quarto. O Internacional, em 2009, o Atlético Mineiro de 2012, Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho. Né, aquele time implacável do Atlético também. Mas ganhou a Libertadores, né? Ganhou a Libertadores em 2013, mas em 2012 não conseguiu repetir a boa campanha do primeiro turno. O São Paulo, em 2018, também. O São Paulo conseguiu esse feito em 2020 também, cara. Em 2020 era o time do Fernando Diniz. Pois é, um time muito bom, por sinal, e aí não conseguiu segurar essas boas
desse campeonato brasileiro, dessa curiosidade de campeonato brasileiro. Mas assim, geralmente o time que tá na frente com 5 pontos de vantagem. O Botafogo abriu um latifúndio. Uhum. Né? Já tá na hora da gente... Aliás, já passou da hora, né? Pra quem ainda não leva a sério esse time, de perceber que tem alguma coisa especial acontecendo ali. Uhum. Não é um fogo de palha, né? É o segue vice-líder agora, né? Não é mais segue o líder. O líder já tá lá na frente. E agora segue o vice-líder, tenta pegar o vice-líder. Recebeu tudo, parece que recebeu em Pix, né? Essas doações de pontos pra ficar na frente dos 17 milhões. Aplicou e aí, né, com os juros, o Botafogo tá desse jeito. Gente, ontem eu tava voltando de viagem, aí liguei aqui na Band News FM e falei, pô, hoje tem jogo do Palmeiras, né? Tem Verdão e América e tal. Vamos ver quanto é que tá. A hora que eu liguei, já tava... goleada. 4-1, né? A gente tem mais informações, na verdade foi fora de casa. O Palmeiras goleou o América e o Maurício Ferreira vai trazer mais informações pra gente. Fala, Mal. Com goleada em Belo Horizonte, o Palmeiras vence a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro e chega aos 31 pontos na tabela de classificação. Rony 2 vezes, Murilo e Arthur marcaram nos 4-1 sobre o América Mineiro no Independência. Foi o último teste antes de enfrentar o Galo nas oitavas de final da Copa Libertadores. A delegação alviverde retornou a São Paulo e terá 2 dias de trabalho na academia de futebol antes de voltar à capital mineira. Ainda com Dudu como dúvida por dores na panturrilha, o Palmeiras visita o Atlético, quarta, 9h30 da noite, com transmissão da Band News FM diretamente do Mineirão. Ontem também, Goiás e Grêmio ficaram no 1-1, São Paulo e Bahia não saíram do 0-0. No Tricolor Paulista, a expectativa é pela apresentação do colombiano James Rodrigues. Já, para os ouvintes de São Paulo, a gente vai falar mais, tem editorial, tem tudo mais do São Paulo. O meia de 32 anos desembarcou ontem, foi recebido com festa pelos torcedores. Então a gente vai falar sobre esse assunto um pouquinho mais tarde. Editorial Tricolor, o pior é que tem. Bom, falamos dos resultados do Brasileiro Masculino. Tem resultado também, mas é resultado internacional por aqui. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Jordana Araújo aqui no nosso estúdio para trazer todos os números, todos os resultados da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Jordana, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Carlinha, Megali, ouvinte da Band News FM. As últimas partidas da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Neste momento, jogos do Grupo B acontecendo. A Austrália está ganhando do Canadá por 2-0. A Irlanda e a Nigéria estão empatando em 0-0. Por enquanto, a Nigéria e a Austrália estão garantindo vaga para a próxima fase. Mais cedo, o Japão goleou a Espanha por 4-0 no duelo direto pela primeira colocação do Grupo C. E nos confrontos das eliminadas, a Zâmbia superou a Costa Rica por 3-1, a primeira vitória de Zâmbia. A seleção brasileira continua a preparação para encarar a Jamaica na quarta-feira, às 7h da manhã, no Melbourne Rectangular Stadium, que já foi oval, viu? Fiquei sabendo essa semana, falei, ué, já foi oval. O estádio retangular já foi oval? Já foi oval. Mas ganhou esse nome quando deixou de sê-lo, então. Exato. Passou por essa repaginação para a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Claro, a gente vai acompanhar, né? A gente vai acompanhar a preparação da seleção feminina ao longo desses próximos dias, porque o desafio é grande. O Brasil precisa ganhar. É ganhar ou ganhar. Se empatar, depende de uma combinação improvável de resultados. A França tem que perder e perder bem, né? Aí é complicado. E contra o Panamá, honestamente, não vai perder. Tá. Uhum. Tá certo? Quem diria, hein, gente? Brasil é França. Aí vamos ver quem vai ficar na liderança. Jamaica foi, ó. Mas o Brasil vence a Jamaica, hein? Eu espero, né? Dá pra ganhar. Partida que dá pra ganhar. Dá, mas ela segurou a França, né? Bom lembrar. Segurou a França. Dá, mas é um time com algumas inconsistências que eu acho que o Brasil vai saber explorar. Pelo menos eu tô contando com isso. Valeu, nós também. Obrigada, Jô.